Nós ouvimos falar sempre dos elementais. Aí quando nós falamos assim, os elementais, o que que vem na nossa cabeça? Olha só, a nossa cabeça, nós pensamos logo em Sífos, que são os elementais do ar, as salamandras, que são os elementais do fogo, as ondinas, elementais da água, os gnomos da terra e os ílces, elementais do frio, do gelo. Aí tá bom. Mas tem uma coisa, eu e você, nós somos de Candomblé, casa de axé. Vamos botar um gnomozinho lá no jardim? Vamos botar a fada, a salamandra, tudo? Não, não fica legal. Não fica legal mesmo. Mas e como é que ficam os elementais no Candomblé? Eles existem, eles não existem? Como que é essa parada aí? Vou te dizer agora. Olha só. Primeiro lugar, você vai entender uma coisa. Os elementais, eles já existiam lá na África. Logicamente, da forma de africanos. Tá? Conforme eles chegam e entendem. E não conforme a Europa, né? Os druidas chegaram e colocaram eles vestidinho, arrumadinho, fadinha, tudo isso daí já é um conceito europeu. Mas olha só, todas as culturas que mexem com a espiritualidade, todas elas entenderam que os elementais são presença forte na natureza. E como fica no Candomblé? Nós temos a Sílfos, nós temos salamandra, nós temos ondina, nós temos gnomos, isso. Não, nós não temos isso. Nós chamamos de abatuá. Abatuá são os seres minúsculos da natureza, né? Aqueles seres que estão ali em todos os momentos da natureza, nos elementais, que são, eles são os elementais, o ar, o fogo, a água, a terra, o frio. Aí você diz o seguinte, não, mas na África tinha frio, em cima das montanhas tinha, amigo. Você chega e pegar e ver lá, ela existia, você conhecia isso. Bom, então você já está sabendo que é o abatuá. Mas, olha só, aí vem um problema. Olha só como é que o problema está. O abatuá, ele é os elementais da natureza, tudo mais. Nós temos os orixás, que nós conhecemos tudo, que são os que movimentam os fenômenos da natureza. Tá? E ligado aos elementos. O elemento fogo, o elemento ar, o elemento isso e aquilo outro, e assim chega e vai. E aonde que entra esse abatuá, essa situação toda de lá? Eu vou te dizer logo, de cara, são os que nós chamamos de Eri. Eles são aquela parte ainda que depende do orixá. Então, os elementais dentro do Candomblé existem e sempre existiram. Quando a cultura europeia chegou e colocou, aí chegou ali e botou, olha, elementais do ar, a fadazinha, elementais, e isso assim foi indo tudo dentro lá. Mas olha só, essa cultura dos elementais já tinha dentro do ICC Labá, que é o quê? A religião tradicional Iorubá. E nas outras religiões também. Isso deu o quê, meus irmãos? Presta só atenção. Nós temos o hábito de achar que o candomblé não tem aquilo. O candomblé não entende isso, o candomblé não entende aquilo outro. Que o candomblé é uma religião atrasada. Isso começa conosco mesmo.
Porque eu me lembro que quando eu comecei no candomblé, você perguntava para uma mãe de santo a religião dela, a mãe de santo, o pai de santo, aí dizia, não, eu sou católico. Aí você, hoje, uma pessoa de candomblé não vai entender, mas antigamente o candomblé não era tido como uma religião pura. E ainda tinha mais. Você fazia o seu santo, e você era levado pelo pai de santo, a mãe de santo, na igreja, sentaria no banco para assistir a missa, que era chamada a missa do Iaô. E todos os orixás ficavam ali, sentados, sendo que tinha primazia de sentar no banco da frente, logo, né? Assim que chegavam tudo, as pessoas que eram de Oxalá. Beleza. Mas se você fosse de Exu, se fosse do Omolu, você não entraria na igreja. E de Nanã nem se fala. Exu, eles diziam que era o diabo, não podia entrar na casa de Deus. Então, Ogó Icurita, Ogó Bengá, e assim vai, estavam fritos. A gente estava excluído. Iam ficar lá fora. Quem é do Omolu não entra para não levar doença, não contaminar a igreja. Quem é de Nanã não entra porque a morte não podia estar lá, porque Jesus ressuscitou. Isso são explicações que eu tinha no meu tempo lá. E eu não entendi o porquê. Mas seguia em frente. Aí você chega hoje e você pergunta, mas como que são essas situações? São as situações que são colocadas para nós dentro da nossa religião. Essas pessoas, esses pais de santo, eles achavam que eles faziam um santo da pessoa e precisavam do crivo, do padre, para poder chegar e tirar algum pecado que tivesse sido colocado durante a iniciação. Então, se levava o Iaô, era obrigado a ir de brancozinho, todo coberto, assistir a missa. E quando o padre jogava água, todo mundo tinha que virar de santo, e depois era desvirado na pia batismal, onde recebia o segundo batismo. Beleza? Isso é a nossa religião. Hoje, nós vemos a nossa religião, aonde não é mais Inhaçã, não é Santa Bárbara, Oxum não é mais Nossa Senhora da Glória. Nós dizemos não ao sincretismo, mas existe outro sincretismo que ainda fica, o abatuá, que as pessoas querem dizer que são os elementais, que é o Sivo, que é o Ondina, que é a Salamandra. Não. Esses elementais eles são diferentes, eles já existiam. Porque veja só uma coisa, se a África foi o berço da humanidade, começamos lá, e a religião lá, então lá que começou e não foi aqui para depois ir para lá, porque o pai não nasce na frente depois do filho, ele nasce antes para poder dar origem ao filho. E essas situações é difícil colocar. Os pais de santo e mãe de santo antigamente, eles achavam bonitinho tudo, mas dentro do entendimento deles. Eles não conseguiam entender fora do conceito da religião católica, onde a religião católica determinava aquilo e aquilo era dado como certo. Nós precisamos entender que devemos cuidar dos nossos elementais, mas esses elementais, eles vêm na forma do herê. Então você cuida do herê através de Luerê. Ali, junto ao pé de Jiroco, você enfeita, você coloca as coisas todas, porque o herê faz parte dos elementais nossos. Então nós temos aquele herê ligado ao elemento fogo, porque aquele orixá é ligado ao fogo. Aquele ligado à terra são os orixás Omolu, Nanã, não precisa nem... Olha, se você analisar pelo que eu estou dizendo,
Você não precisa ser grande matemático para entender. Você não precisa falar iorubá. Você não precisa chegar. Basta você entender o que eu estou colocando e você vai ver. Se determinado orixá é ligado à água, o erê dele é o elemental da água. Ah, mas esse orixá aqui, Xangô e outro, tudo é ligado ao fogo, é elemental do fogo. E aí vai o ar, os movimentos, tudo. Não é grande situações difíceis. Não é nenhum bicho de 7 cabeças que você não sabe como vai resolver. E aí nós entendemos o quê? Que o erê, ele é a sombra do orixá. Por que ele é a sombra do orixá? Porque ele está presente, juntamente com o orixá, congregando aquela energia da natureza e dando prosseguimento dela. Os elementos que nós conhecemos dentro do candomblé são 4 que são utilizados. Em outras religiões, como o Yucca, tudo são 5, outras são 6 e outras são 7. Beleza, cada um com seu cada um. Mas nós utilizamos apenas 4, que está presente nos odus de Ifá. Os odus falam isso que eu estou dizendo, porque as pessoas às vezes perguntam assim, mas de onde que você está dizendo isso? Olha só, eu não estou inventando, eu não estou tirando de caixinha mágica. Existe um complexo literário chamado Os Odus de Ifá. Ali você encontra tudo, de todos os orixás, como é feito, o que tem que ser feito, tudo. E eu só estou trazendo para vocês aquilo que está lá, que é o corpo literário de Ifá. A única coisa que eu não coloco aqui para você são os versos. Até mesmo porque eu não gosto de declamar versos, toada, chegar e falar tudo lá. Mas Ifá tem esse conhecimento. E ali você vai ver que o orixá, ligado mesmo à natureza, ele é um ancestral. Então, quando nós falamos ancestrais, nós temos ancestrais orixá, ancestrais sangue, ancestrais espiritual, e que estamos aí ligados. E as pessoas não conseguem entender. E a mim e o sou são ancestralidades. Egungun é um orixá, mas também está se referindo a uma ancestralidade igual ao Ogum. É o nome de um orixá, mas a palavra Ogum também quer dizer guerra. Tudo faz parte do contexto da frase, porque a cultura iorubá, ela não era com muitas palavras, então se aproveitava a palavra e sentido da frase para chegar onde quer. Tá? Bom, o que eu quero também chegar e colocar para vocês, que, olha só uma coisa, os elementais, que são os erês, eles estão descritos até nos livros de André Luiz, que é kardecista, está ali o movimento que diz que é o momento em que o espírito começa já a sair do transe, de ter passado pelos reinos, mineral, vegetal, animal, tudo, está se preparando. Então o orixá está preparando ele para que ele venha reencarnar. E isso daí são situações que nós temos que levar em consideração, muito forte. Tá? Porque é a nossa base. É o que nós entendemos que tem lá. Aí nós vemos o quê? Muitos lugares tira o que é o nosso erê, que é o elemental, que nós temos acesso, e coloca no lugar uma criança de Umbanda que eles dizem que batizado com nome e que agora vai vir com ele. Olha só, misturaram, tiraram uma situação, fizeram gambiarra braba. E a situação só vai piorando. Porque essas coisas, quando você começa, mexe errado aqui, mexe errado ali,
as coisas não ficam legal. Temos que entender uma outra situação que também é importante para nós. Cada um dos eris que nós temos, ou que estão, nós estamos ligados a um sistema africano que ele funciona como uma teia de aranha. Essa teia de aranha, o que acontece? Não se pode tocar no orixá sem tocar no menor, não se toca no menor sem chegar que venha refletir nos pontos tudo de lá. Porque a natureza ela é interligada entre si. E os orixás também. E nessa interligação, eles precisam do apoio do abatuá, que vem a ser o que nós chamamos de erê, a sombra do orixá, que é o que movimenta a energia elemental dentro dos reinos naturais. Essa é a explicação. Porque a beleza do candomblé é aquela toda de que a gente chega, está ali, são diversos orixás. Aqui no Brasil você chega, não, eu sou de Exu, mas eu tenho Iemanjá, eu tenho Oxóguian, eu tenho isso, tudo. Você está interagindo. Bom, mas se você é de Exu, né, e você tem Oxóguian, você tem um erê de Oxóguian e você tem um erê de Exu, o elemental do ar, juntamente com um elemental que movimenta, que faz tudo ligado ao fogo, vai depender do caminho do que o Exu está vindo na cabeça daquela pessoa. E isso tudo, muitas vezes, não é colocado assim. O universo, para o africano, ele tem uma situação. Tá? Não existe o menor e o maior. Tudo faz parte de um conjunto de engrenagens em que vai chegar a funcionar. Porque quando o maior chega a um determinado ponto, ele volta a ser menor. Aí a pergunta, como que uma coisa que é grande volta a ser menor? Porque ela passou de etapa. Ele encerrou um ciclo e vai começar outro. Quando ele começa outro, ele começa a cair embaixo para começar também a escalada de evolucionária. E aí é que entra os elementais da natureza, que são os erês, que nós chamamos de abatuá, e as pessoas não sabem disso. Nós temos Enduerê, que é o que lida com essa situação perante. E nós, o que nós fazemos? Quando nós falamos elementais, as pessoas, não, eu vou botar um guilhomozinho no jardim, eu vou botar uma fadinha, eu vou botar isso e aquilo. Mas vem cá, dentro da sua religião, não é isso. O que a sua religião chega e fala? Aí veio o kardecista, quando eu falei desse assunto, ele disse, não, isso daí não existe, não sei o que, coisa e tal. E eu falei para ele, então, olha só, André Luiz tem um livro que ele fala dos elementais, juntamente com Edgar Morin, na obra que é chamada, está no livro Mediunidade. André Luiz está enganando a gente também, nos fazendo acreditar, porque você diz que não existe. E André Luiz, que é espírito, que psicografava através de Chico Xavier, está dizendo que sim. Então, como é que é essa coisa? Aí nós chegamos à conclusão que existe. E no kardecismo dá um nome, no Ilca dá um outro, na Umbanda tem outro nome, no Candomblé tem outro nome, para denominar a mesma situação. E aí que está o motivo de eu estar falando isso hoje. Agora que nós vamos chegar. A conversa tá boa, o assunto você está entendendo, mas o que eu vou te perguntar, ou o que você está se perguntando, e o Kiko? Ou seja, o que tem isso a ver conosco? E eu vou te dizer, o Kiko é o seguinte, você quando vai entregar uma obrigação, alguma coisa, tudo, você tem o seu orixá,
ele é composto orixá, ubara e o erê. Se você não cuidar do seu erê, em determinados momentos você começa a ter problemas na cabeça, problema no sistema nervoso, problema aqui, tudo porque ele, como elemental, é função dele te dar o equilíbrio junto aos elementos que compõem o seu corpo. O seu corpo, ele é composto de um dos elementos. Tá? E existe, eu passei o Ogoiconitá, ele, podemos dizer que ele é um bibliotecário, mas ele é mais do que isso, porque ele é aquela pessoa, tá? É um Oloponã, porque veja só uma coisa, um Oloponã moderno, porque ele, através da página da internet que ele tem, ele está levando o conhecimento. Embora ele esteja parado em todo lugar, ele espalha aquela gama de conhecimento em todos os lugares. Porque isso que faz o Oloponã, o que é Oloponã? Olu é Senhor, Opô é da superfície, a superfície do caminho. Então ele está passando, ele está tocando a energia do conhecimento com as pessoas que estão interagindo. É uma forma dele chegar e levar a todos. E dentro disso, nós conhecemos que cada pessoa tem um elemento, ou mais de um. Cada Ubu também tem um elemento. O orixá vem através de um elemento. E o elemental é o que trabalha esse elemento. E você está me dizendo que não sabe. E tem ebó que você tem que fazer através dos elementos e dos elementais. Coisas que foram esquecidas por muitos pais de santo. Aí quando você chega e pega lá a literatura de Ifá, você encontra com isso, você vai dizer assim, que nem eu, opa, vou falar isso aqui para as pessoas. Mas as pessoas tomarem conhecimento e sair dessas crendices, dessa ignorância de não conhecer. Eu não estou dizendo que eu estou querendo ensinar, eu estou dizendo que eu estou querendo dizer aonde você vai buscar o que eu estou falando. E aí você, de posse do conhecimento, faça o que você quiser, o que sua consciência manda e o seu coração. Mas que existe, existe. Esse é o ponto. Então, muitas vezes, a falta de você cuidar do seu abatuá, o seu erê, causa problema no seu fluxo de energia elemental, que vem te causar problemas de saúde, deficiência no cérebro, maneira de você chegar e pensar, porque veja só uma coisa, o nosso cérebro ele já é dividido em dois hemisférios, já sabe que um está num lado ou está no outro, e você ainda não sabe, você não toma um ebó para corrigir alguns problemas que possa assim chegar a vir ter, você não faz um trabalho, uma oferenda para consertar, para dinamizar mais isso, para você usufruir mais essa força, você está com problema. Você está com problema e não sabe. Essa é a razão que nós estamos aqui conversando. É para chegar e colocar. Porque, olha só, já vou te dar uma dica. Os orixás agitados são os que iniciam, eles estão no verão, são orixás do calor que movimenta tudo. Os mais calmos, eles ficam no inverno, que ficam ao sul. Os agitados ficam ao norte. Os que nós falamos, é um santo temperado, ele não é calmo, mas não é agitado, não é isso, tudo de lá. Ele é o outono, ele fica no oeste, tá? Aonde o sol vai morrer, fica também o caminho de ancestralidade. Aí você tem os orixás que são mais ligados àquela coisa, dá um outro tipo de movimento, são os que abrem a primavera, movimentar, que surge no leste. E essas coisas são importantes, porque
É assim que nosso corpo funciona. Assim que o nosso corpo, quando você faz um ebó, você coloca determinadas coisas, elementos, que você sabe que aquele corpo vai reagir com aquilo como um medicamento. Se o ebó de 5 ovos, não é 6 e nem é 4, porque aquela é a medida exata. Se você colocar um a mais, não é mais aquilo. Se botar um a menos, não chegou a ser aquilo. E isso é importante. Vocês querem ver uma coisa? Eu fui de forma secreta, sem falar com ninguém, no axé, que nós tínhamos que fazer uma cerimônia no axé de Baratolá. E preparei lá o salão, fiz as coisas que tinha que fazer com os elementais, que tinha que fazer alinhado aos pontos cardeais, ao nascimento do sol, da lua, aquela coisa toda. E não falei para ninguém. Vocês podem não acreditar. Todos que passaram por ali sentiram a vibração, não sabiam o que é, mas sabiam que estava ali. Esse é o movimento. Não é você chegar e dizer que está fazendo, é você fazer e você sentir que as pessoas estão sentindo alguma coisa diferente. Pô, Pai de Santo, aqui tem isso, aqui tem aquilo outro. Isso é o importante. Não podemos, se você é de orixá feito de santo, não abandona seu erê. Seu erê faz parte de você e do seu orixá. É o elo elemental entre você e o orixá. E o que você está fazendo? Tem casas que chega e tira o erê e jogada, pega Pedrinho, Mariazinha, Joãozinho, criança de Umbanda, coloca ali, ó, você agora tá aqui com o nome, vai ser Pipoquinha, Continha, e você vai ser o orixá de Iemanjá, vai ser o orixá do Ogum, do Molu, e vai. Gambiarra. Deixar de colocar uma coisa original para botar uma peça que não é dali. A criança de Umbanda tem sua função na Umbanda. Vamos trabalhar com ela na Umbanda? Vamos. O herê do Candomblé é que você não precisa estar recebendo o seu herê, você não precisa estar fazendo nada, você precisa apenas cuidar. Porque quando você cuida dele, você está cuidando daquela parte da energia entre você e o seu orixá e sua espiritualidade. Se está mantendo os canais vivos que movimentam. É isso que eu queria chegar e colocar hoje para vocês, o que existe, o abatuá, o erê, o eluerê e a ligação que tem todos eles com o pé de Iroco, a árvore também da felicidade, o baobá. São essas situações. Mas você está com dúvida como fazer o ebó, como fazer essas coisas todas, procura o Axé de Baratolá, página de Beto Ogó e Curitá. Ali você vai ver tudo que eu falo, que eu escrevo, ele graciosamente coloca lá à disposição de todos. É um acervo cultural muito interessante, porque eu tenho o trabalho de pesquisar, de trazer informações, colocar o Odu para poder falar com você. E você tomar conhecimento, para que você saia daquela mesmice que tinha aquele candomblé antigo, em que só se conhecia 8 orixás. E só se podia fazer Oxalá e Iemanjá. Em algumas situações, Oxum. Nanã não se fazia porque ela fazia a morte. O Molu era fazer a doença. Exu, a pessoa seria largar de emprego, família ia sair pelo mundo perdido. Fizesse algum, a pessoa ia se tornar bandido, pistoleiro, tudo. Olha a concepção do povo. E o candomblé veio evoluindo. Nós dissemos não ao